A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos, família, Deus proverá. Hoje eu estou incumbido na responsabilidade de ministrar aos irmãos a aula da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, a aula de número 4, com o tema sugerido, Dons de Poder. Você que está com sua revista, esteja com ela em mãos, se não, Bíblia, você também consegue acompanhar. O textuário que nos é sugerido está escrito assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se opinasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura bíblica em classe. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e do verso 9 ao verso 11. Leitura bíblica em classe. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso número 9. E o outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos agora para a nossa introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será a falta de conhecimento a respeito do assunto, ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nessa lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. O interessante, irmãos, dessa lição é que já logo na introdução já é nos sugerido uma pergunta. A introdução: por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Então, a pergunta para a nossa meditação: por que nós não vemos com mais frequência? E é bom nós pontuarmos isso. Não é porque nós não estamos vendo com mais frequência que eles não estejam acontecendo. Não estamos vendo muitos desses dons de maravilha, dons de cura, né? Hoje está muito em evidência a situação e a questão da pandemia. E a igreja ela é muito questionada enquanto a isso, né? Nós vemos algumas pessoas apontando: vocês se dizem igreja, é lugar de milagres, lugar de cura. E por que vocês não estão curando esses enfermos, essa enfermidade que está assolando todo o planeta, toda a nação, todas as pessoas? Medite nessa pergunta, né? Questione. A outra pergunta: será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso de alguns fazem das dádivas divinas? Então tem mais duas perguntas já logo na introdução. A minha opinião própria é que essas manifestações, já logo a era apostólica, eles já começaram a assumir após a morte dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele começa essa epístola aos Coríntios no primeiro capítulo, no capítulo 12, melhor dizendo, no versículo 1, que eles estavam sendo ignorantes
não sejais ignorantes acerca dos dons. Né? Então o apóstolo Paulo ele começa a pontuar alguns grupos já na sua época, e hoje também nós podemos fazer essa aplicação, essa hermenêutica. Né? As pessoas elas são ignorantes acerca dos dons. Algumas pessoas buscam os dons espirituais para a sua vanglória, para dizer que ela prega, para dizer que ela cura, para dizer que ela faz. Então os dons, a palavra dom significa dádiva. Os dons são presentes de Deus para nossas vidas. Algumas pessoas deixaram de obter esses dons, a igreja em si própria deixou de obter esses dons por falta de sabedoria em usar os dons. Os dons não são uma arma, os dons são uma ferramenta. E a Bíblia vai nos ensinar, em Mateus capítulo 7, nós vimos isso já na lição passada, que os dons, ele mostra aquilo que nós podemos fazer. E os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele mostra diante de Deus aquilo que nós somos. E Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que aquilo que nós podemos fazer. Mateus capítulo 7, a Bíblia vai dizer que chegará o dia do juízo da igreja, vai chegar naquele momento que alguns vão dizer: Senhor, Senhor, nós curamos em seu nome, profetizamos, fizemos prodígios e maravilhas. Preste atenção, eles vão apresentar diante de Deus, essas pessoas, os dons, aquilo que Deus deu como presente, como dádiva. Não o seu caráter, não os frutos do Espírito. Deus ele quer que nós sejamos pessoas tardias em irar, longânimos, mansos, pacientes. Irmãos, não é porque a pessoa tem uma boa oratória, uma boa dicção, não é porque a pessoa ela tem uma boa aplicação, porque ela fala em línguas, porque ela tem dom de cura, que ela vai para o céu. Pessoas podem ir cheias de dons espirituais para o inferno. A igreja de Corinto, assim como a igreja no nosso tempo, não estão sabendo usufruir das manifestações dos dons. É por isso que nós não vemos, como a pergunta aqui é sugerida, é por isso que nós não vemos com tanta frequência esses dons sendo manifestados. Mas eu tenho fé, eu acredito, que mediante a toda a proporção mundial, ainda há manifestações desses dons em tribos, em outros continentes, em outros países, porque o nome do Senhor, ele precisa continuar sendo glorificado. Tópico de número 1, o dom da fé. O que significa a fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Nós estamos aqui, tópico 1, subtópico de número 1. Então nós vamos abordar um pouco a respeito da fé. Nós podemos dividir a fé em alguns parâmetros. Primeiro, nós temos a fé natural. A fé natural é a fé que todos os homens têm, independente se ele é adepto de alguma religião ou não. Ele até mesmo pode ser ateu, que ele tem a fé natural. Nós vemos as pessoas que têm a fé de ter um casamento, pessoas que têm fé de ter uma família, as pessoas que têm fé de constituir uma casa, têm fé nos seus projetos e têm fé nos seus sonhos. Então, existe a relação da fé natural que todos os homens e todas as pessoas elas podem ter. Eu vou pausar esse vídeo, eu vou continuar no próximo vídeo, porque há um tempo limitado para o meu celular gravar o vídeo. Então eu vou gravando pausadamente, eu vou recortando os vídeos para que também não fique muito pesado, tá bom? Nos acompanhe na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando a respeito da fé.